Olá, boa noite. Estamos aqui, nossa equipe vai falar sobre a etapa da educação infantil. A nossa equipe, ela é composta por mim, Maíra, pela Adria, Luênia, Raquel, a Tereza, a Eliciana e a Paula. E eu vou falar sobre a educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, né, que é a BNCC. Até o ano de 1980, a educação infantil era uma fase anterior à escola e ela cumpria uma função meramente assistencialista. A partir de 1988, a creche e a pré-escola, no caso a educação infantil, como era conhecida, se tornaram dever do Estado. E assim elas foram, de fato, incorporadas à educação básica, se tornando obrigatórias, agora sendo tratada como parte da educação básica. A educação infantil é a primeira separação entre a criança e o seio familiar, o que vem consolidando na educação infantil um conceito de educar e cuidar, entendendo que esses dois conceitos eles são inseparáveis. De acordo com o DCNEI, no artigo 9, existem dois eixos estruturantes para a educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. E tendo em vista esses dois eixos da educação básica, a BNCC na educação infantil, ela traz 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses 6 direitos são o direito de conviver, o direito de brincar, o direito de participar, o direito de explorar, o direito de se expressar e o direito de conhecer, né? E essas experiências, elas permitem a criança conhecer a si mesmo, ao outro, conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica. E agora, a Adria vai dar continuidade ao assunto. Boa noite, gente. Como a Maíra acabou de falar, eu sou a Adria. E eu e outra colega vamos falar sobre os campos de experiência da BNCC. Então, de início, a BNCC ela indica quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. E, sendo assim, ela compõe campos de experiências que enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que a criança deve desenvolver de 0 a 5 anos. E na BNCC há 3 grupos etários, que são divididos em bebês, que são com a idade de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses, sendo que os 2 primeiros se referem a quando a criança ainda está na creche e o último a pré-escola. Campo de experiência, eles não têm caráter de currículo. Basicamente, é uma forma de auxiliar o professor a planejar suas atividades com mais clareza. Ou seja, trabalhar corretamente o que deve ser desenvolvido em cada fase. E é importante ressaltar que as práticas do professor devem estar diretamente comprometidas com as necessidades da criança, para que as experiências tenham de fato um propósito educativo. O primeiro campo de experiência é o eu, o outro e o nós. A criança deve ser estimulada para a construção de suas próprias identidades e aprender a valorizar, respeitar e conhecer as diferenças dos outros. Um exemplo disso seria a interação nas brincadeiras sem exclusão de nenhum colega. O segundo campo é corpo, gestos e movimentos, na qual deve ser cultural e espacial, diferentes manifestações artísticas e
com demais abrangentes expressões e movimentos. Exemplo disso seria apresentações artísticas, dança e teatro na comunidade. A outra colega vai continuar. Boa noite, eu sou a Luene e eu vou dar continuidade, né, como a Adria falou, nos campos de experiência, os 3 últimos, né? O que eu vou falar no momento é o terceiro, que é o traços, sons, cores e formas, que busca estimular a criança, né, através de vários sons e ritmos, realizando com ela a descoberta de várias ações, né, várias ações que ela possa ter, traços, cores, ruídos e formas também. Um exemplo, né, que o professor pode fazer trabalhando com os bebês, né, é o tapete das sensações. É uma brincadeira onde eles podem tocar, cheirar, amassar diferentes objetos. E aí ele vai saber diferenciar o que fede, o que cheira, o que é mole, o que é duro. E aí isso vai ajudar muito ele e estimular, né, nesse campo de experiência. Também tem o outro, que é o escuta, fala, pensamento e imaginação, que é a antiga linguagem oral escrita, né? Que trabalha as leituras, os contos, as imagens, as histórias, jogos, roda de conversa também e brincadeiras, né? E para que desperte a comunicação da criança, né? Tanto com os colegas de classe, quanto mesmo em casa, né, os familiares. A criança vai se tornar uma criança comunicativa e um exemplo de algo que a gente pode fazer para que desperte a comunicação das crianças quando são contadas histórias nas quais as crianças precisam interagir para que a história continue, né? Uma brincadeira que se sente incentivada, né, a participar, né? Isso incentiva ela a falar e a participar, né? Se comunicar com os amigos, fazer a continuação da história. E o quinto é o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, que favorece a construção de noção da criança de espaço, de tempo e entre outras coisas. Por exemplo, ele vai saber diferenciar o que é frente, atrás, hoje, amanhã, ontem, antes, depois. Ele vai ter uma noção, né, do tempo e do espaço. Por exemplo, uma coisa que os professores podem fazer para estimular isso na criança é construir painéis, né, relacionados a que dia é hoje, como está o tempo lá fora, se está chovendo, se está calor, se está frio. Ele vai saber diferenciar o que é frio, o que é calor. E basicamente esses são os campos de experiência. Olá, eu me chamo Paula Freitas e juntamente com a minha colega Liciana Pimentel iremos abordar o tema sobre os objetivos e os direitos de aprendizagem na educação infantil, que são definidos na Base Nacional Comum Curricular. Estes são o conhecimento, as habilidades, as atitudes e os valores que compreendem um conjunto de aprendizagem e desenvolvimento, que são essenciais e que devem ocorrer na educação infantil, que estão descritos em cada campo de experiência, e eles estão organizados em 3 grupos de faixa etária, sendo eles bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas de 4 anos e 5 anos e 11 meses. A BNCC ela fala sobre objetivos dentro da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Bom, agora eu irei passar a palavra para minha colega Liciana, que irá mais a fundo sobre esse tema. Boa noite, me chamo Liciana. E aí, se tratando um pouco mais sobre o tema, né? Como a nossa colega Paula acabou de falar, ficou perceptível que eles são essenciais, pois eles compreendem os comportamentos, as habilidades e também os conhecimentos.
vem também avaliando as vivências e promovem as aprendizagens e o desenvolvimento nos diversos campos. É muito importante que nós tenhamos sempre as interações e as brincadeiras ali como eixos estruturantes. E os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, além deles possuírem os seus objetivos gerais e estabelecerem os seus direitos, eles também apresentam os campos de experiência. Dando um exemplo, né, sobre as atividades que podem ser utilizadas no eu, outro, nós, nesse campo aí, é onde as crianças elas já devem estar estimulando para a construção da sua própria identidade, aprender a valorizar, respeitar e conhecer. Ou seja, quando elas estiverem em interações na hora da brincadeira, é crucial que não haja a exclusão de nenhuma criança. Já no corpo, gesto e movimento, apresenta ali a diversidade cultural, espacial, expressões artísticas e várias expressões e movimentos. O que pode ser trabalhado? Apresentações artísticas, dança, teatro para a comunidade e entre outras atividades. No traço, sons, cores e formas, ali os professores nós temos que estar estimulando as crianças através de sons, ritmos, realizando com ela as descobertas das ações, dos traços, das formas. E na escuta, fala, pensamento e imaginação, trabalha a leitura, as imagens, né, as histórias. E um exemplo de atividade é que nós podemos estar estimulando através de história, pois quando são contadas, as crianças elas precisam estar participando e interagindo para poder nós estarmos estimulando a participação infantil, né? Ele está dando um pouco do exemplo do espaço, tempo, quantidade, relações e transformações? Sim, claro. Vamos lá. O campo de experiência, espaço, tempo, quantidades e relações e transformações, ele favorece a construção de noções de espaço, tempo e outros como frente, atrás, hoje, o ontem, o antes e o depois. Eliciana, você pode citar o exemplo? Sim, e uma atividade pode estar sendo, né, aplicada é quando os professores eles constroem painéis, né, que vão estar relacionados a exemplos. Que dia é hoje? Como está o tempo lá fora, né? Está chovendo? Está fazendo sol? Com isso vai estar despertando aí as habilidades nas crianças. E agora a colega Tereza vai estar dando continuidade, abordando o assunto. Olá, eu sou a Tereza e eu vou explicar sobre a educação infantil para o ensino fundamental. Na sala de aula, as brincadeiras e cantigas são gradativamente substituídas. No lugar delas, as crianças ingressam no ensino fundamental e encontram longas exposições de conteúdo, uma rotina mais rígida, provas com pontuação e tudo. Isso sem contar na mudança de professores, colegas e até mesmo de escola. E por isso que esse período merece toda a atenção da escola, para que a criança se adapte a tantas transformações. Os professores devem preparar um ambiente acolhedor e que permita a continuidade do aprendizado, uma transição saudável e que segue as orientações da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, depende do acolhimento, que leva em consideração toda a jornada da criança até então. A ideia é oferecer uma ponte entre uma fase e outra, sem assustar a criança e nem fragmentar seu aprendizado. O que muda? Na educação infantil, o aprendizado é pautado pela interação e pelas brincadeiras. Ele também é menor rígido. Isso não quer dizer que não há regras. Claro que há. A própria BNCC determina direitos de aprendizagem e desenvolvimento, assim como campos de experiências a serem trabalhadas. A questão é que na educação infantil o foco está principalmente no estímulo dos alunos,
para que eles desenvolvam de forma natural e saudável. Não há recuperação com desempenho e não se pode avaliar para reter, né? No ensino fundamental, por outro lado, a brincadeira dá lugar à atividade mais estruturada e desafiadora. A interação também ganha outra intensidade na medida que os alunos precisam afirmar sua identidade e se relacionar no coletivo. Isso também passa a ser avaliado e cobrado com maior intensidade. De acordo com a BNCC, essa fase que os alunos fazem em relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita, da matemática, permitindo participação no mundo letrado e a construção de novos aprendizados na escola e para além dela. Sim, é uma mudança de novo cheia de desafios. A acolhida dos alunos é muito importante nessa transição da educação infantil para o ensino fundamental. A responsabilidade dos professores e das escolas é muito mais importante que os educadores sejam sensíveis às dificuldades, medos dos alunos nessa fase, a se ajudar nessa jornada. Para isso, a recomendação é considerar o histórico dessa criança que está chegando ao primeiro ano. É essencial que o professor ele saiba como que aquele aluno foi caminhado na educação infantil, quais são as habilidades que ele desenvolveu, onde tem mais dificuldade e quais são os seus potenciais. Isso vai ajudar a desenhar a sua transição mais saudável, respeitando os conhecimentos que ali traz. Agora eu vou passar para minha colega Raquel explicar mais um pouco adiante desse assunto. Olá, eu me chamo Raquel e eu vou continuar falando um pouquinho, sobre essa transição do ensino da educação infantil para o ensino fundamental. Tudo que a nossa colega falou, Tereza, é muito importante nesse processo, pois, como ela abordou, os alunos que saem da fase da educação infantil e passam para o ensino fundamental, eles acabam, digamos que, estranhando ou eles veem algo bem diferente. Então, todo o processo que é realizado dentro da educação infantil é muito importante para quando ele for ao ensino fundamental, ele não possa estranhar tanto e sim já ter um pouco de conhecimento dos processos que ele irá iniciar. E dentro desses processos, nós temos a síntese de aprendizagem, que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, apresenta para o pedagogo realizar. Que essa síntese de aprendizagem, ela está relacionada em cada campo de experiência e ela deve ser comprometida como elemento indicativo de objetivos em toda a educação infantil, que serão eles ampliados e aprofundados no ensino fundamental. Eu vou falar um pouco sobre essas sínteses, que são 5, São cinco sínteses, e a primeira dela é o eu, o outro e o nós, que fala um pouco sobre o respeito e a expressão do sentimento, das emoções que o aluno tem. Também fala um pouco sobre a interação, sobre atuar dentro de um grupo e a demonstração dos interesses que a criança desenvolve. Fala também um pouco sobre conhecer e respeitar as regras de convívio em sociedade. A próxima síntese é a corpo, gestos e movimentos. Ela reconhece que a importância de ações e situações do cotidiano contribuem para o cuidado da saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Ela vem falando também sobre a autonomia da criança na sua higienização, na sua alimentação, no seu vestimento e o cuidado dela no bem. Também utiliza-se, o corpo como a criatividade, o controle e a coordenação de habilidades manuais que a criança tem. A próxima síntese é sobre os traços, os sons, cores e formas. Ela também discrimina os diferentes tipos de sons e ritmos da interação com a música. Ela expressa, por meio de artes visuais do aluno, a utilidade de diferentes materiais. E também relaciona o outro empregado como gestos, as palavras, as brincadeiras, os jogos, as imitações e
principalmente de todos, assim, a expressão corporal que a criança demonstra, né? Nós temos também a síntese do escutar, do falar e do pensamento e imaginação, que vem mostrar um pouquinho sobre as expressões de ideias das crianças, né? Como em desejos, como em sentimentos. Também fala sobre os fatos oralmente que a criança tem, do ouvir, do compreender, do contar, recontar e da criação dela, né? Nós temos agora a última síntese de aprendizagem, que é o espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Ela identifica e compara as propriedades dos relações. Essa síntese ela já vem mais para a utilidade do vocabulário, né? Onde a criança ela vai ver as noções de grandezas, como maior, menor, igual, espaço de dentro e de fora, também as medidas de comprimento e várias outras utilidades também, né? Como a unidade de medida, a identificação e registrar as quantidades de meios de diferentes formas e representação. Então, aí dentro dessa transição da educação infantil para o ensino fundamental, a gente vê que essas 5 sínteses, elas são essenciais para a aprendizagem do aluno. Para quando ela fizer essa transição, ela não vai ter dificuldades, né? Então, a importância do aluno começar na educação infantil e ter esse aprendizado com um pedagogo fazendo essas sínteses, ele, quando chegar nesse processo de ensino fundamental, nos anos iniciais, ele não irá ter tanta dificuldade. Ele terá um aprendizado mais rápido, posso dizer assim, né? E então, a BNCC ele vem mostrando todas essas transformações da etapa da educação infantil que nós abordamos aqui no nosso trabalho, no nosso podcast, que a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vem mostrando que a educação infantil ela é uma etapa essencial para a vida da criança, né? Onde ela vai aprender todos esses pequenos detalhes que são importantes para o processo de aprendizagem dela. Bem, nós vamos então aqui agora encerrar o nosso podcast, onde nós tiramos as nossas referências, todas foram da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e também de outros sites onde nós podemos pegar alguns complementos de alguns profissionais, de algumas pessoas que são e fizeram parte desse processo também da educação infantil para o ensino fundamental. Espero que você que está ouvindo tenha gostado e muito obrigada pela sua atenção.